Então, meus irmãos, aqui está a carta que o Dr. Vitor Pascareta, tá, enviou para o presidente da República no dia 4/4/2020. Olha como ele confrontou aqui os dados da vacinação do sarampo e algumas ideias de como o sarampo, né, quem foi imunizado contra o sarampo, foi capaz de ter o seu corpo, né, a sua imunidade levantada contra o sarampo para também combater o Covid-19. Diz aqui assim, ó, ponto 1, sarampo e Covid-19. Ambos causam pneumonia viral. 2. Curva de casos e gravidade do Covid-19, abaixo do esperado no Brasil. A campanha Dia D contra o sarampo, dia 15/2/2020. Epicentro dos casos nos Estados Unidos, Nova York. O primeiro surto de sarampo em Nova York, 2019, por baixa imunização em comunidades de judeus ortodoxos. Dr. Zilenko, médico da família numa pequena comunidade judaica ortodoxa, tomado pelo desespero de ver sua população adoecer, inicia o tratamento empírico, abre aspas, off-label, fecha aspas, ambulatorial com o esquema da azitromicina hidroxicloroquina de zinco. Manda mensagem aberta por vídeo ao presidente. Trump arrisca sua reputação. 4. A imunização contra o sarampo converte sorologicamente cerca de 90% dos pacientes. Casos leves de Covid-19, 80%. Vacinação contra o sarampo, iniciada na década de 1970. Uma parte dos adultos acima de 50 anos tiveram sarampo, podendo ou não ainda ter boa memória imunológica. Outros não possuem qualquer imunidade. Europa, sempre conhecida por baixa imunização contra o sarampo, abre parênteses aqui, tá? Lembram dos avisos da Infraero nos aeroportos brasileiros? Boa parte dos idosos do sul da Itália agrícola tiveram sarampo na infância, quando viviam em situação de subnutrição, durante ou no pós-guerra, enquanto o norte da Itália industrial sempre proporcionou melhores condições de alimentação e saúde. Crianças apresentam, aqui já é o 7, crianças apresentam-se praticamente assintomáticas à infecção por novo coronavírus. Cientistas franceses já estudam a possibilidade de vacinas da infância podem estar associadas a uma melhor resposta imune ao coronavírus. No Instituto Pasteur, estudam a possibilidade de estar associada à imunidade celular pela BCG. 6. Venezuela sofreu epidemia recente do sarampo e relata casos de Covid-19 abaixo do que esperado pelo caos econômico social local. Coreia do Norte também relata poucos casos. Apesar de fontes não confiáveis, provavelmente sofrerão com epidemias de sarampo durante a grande fome da década de 1990. Países com a população que recém-imunizadas em massa, seja pela difusão da doença ou por vacina. Esse aqui é o Dr. Vitor Pascareta, tá? Aqui está o CRM dele, 30044 do Paraná. Data de inscrição 28/5/2012. Inscrição secundária, situação regular. Inscrições em outro estado, Paraná, médico oftalmologista. Isso aqui não significa, por ele ser oftalmologista, que ele tem descrédito no que ele está falando, porque ele é um estudioso. Então ele confrontou os dados dos casos de sarampo com os dados do caso de coronavírus, né, do Covid-19, onde ele mostra claramente nessa hipótese aqui que cidades que foram altamente imunizadas contra o sarampo tiveram baixa letalidade da morte do coronavírus, do Covid-19. Então nesse caso aqui ele mandou para mim também a vacinação do povo do Paraná, que eu estava olhando aqui, as mortes no Paraná ficaram entre as menores, né? Os casos de coronavírus no estado do Paraná ficaram entre os menores do país. Por quê? Porque lá no Paraná se vacinaram pessoas dos 5 anos aos 59 anos. Eu vou mostrar isso para vocês aqui numa matéria. Antes de mais nada, gente, eu quero deixar claro para vocês que isso aqui não é uma matéria, é uma carta de um estudioso que enviou para Brasília na temeridade de conseguir ajudar outras pessoas. Até porque ele não foi imunizado, para frisar bem isso aqui, ele não foi imunizado na infância dele contra o sarampo, tá?
Ele não foi. E o que aconteceu? Ele teve todos os sintomas do coronavírus, do Covid-19. Já a esposa dele, que teve a imunização contra o sarampo, ela praticamente não teve sintoma nenhum do coronavírus. Aqui está. Paranaenses participam do dia D de vacinação contra o sarampo. Aí tá aqui, ó. Pessoas de 5 até 59 anos devem ser imunizados. O foco principal dessa etapa são adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos. Neste grupo de vacinação deve ser feita de forma indiscriminada, ou seja, sem obrigatoriedade da apresentação da carteira vacinal. Secretaria do Estado de Saúde promoveu neste sábado, dia 15, em parceria com o Ministério da Saúde e Secretarias Municipais, o dia D de mobilização à campanha nacional de vacinação contra o sarampo. No Paraná, diversas unidades básicas de saúde, 399 municípios abriram suas portas para atender a população, tá? E aqui diz assim, ó, no Paraná, a campanha de vacinação contra o sarampo foi ampliada para pessoas de 5 a 59 anos. Quer dizer, de 40 para cima, você já estava mais ou menos ali na área de risco. 45 a 60, 70, 80 anos, você já estava ali na zona de risco de pegar o coronavírus. Como a cidade foi imunizada, como o estado foi imunizado contra o sarampo, ele teve baixo índice de morte. O Covid não teve um grau de letalidade muito grande. Aí você confronta com o Equador. Vamos para o Equador agora e vamos ver a taxa de vacinação lá no Equador. Vem comigo agora. Aqui, ó, aqui nós estamos no jornal El Comércio, tá? Essa matéria é de 3 de abril de 2018. Olha o que diz aqui. Equador se protege contra possível surto de sarampo. Vocês vão entender agora o que eu estou falando. Presta atenção. Em setembro de 2016, a região das Américas foi declarada livre do sarampo. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, em seguida anunciou que depois de 22 anos tornou-se a quinta doença prevenível por vacinação a ser eliminada. Em 1971 mesmo aconteceu com a varíola, 1994 com a poliomielite, em 2015 com a rubéola e a síndrome da rubéola congênita. No Equador, desde 2011, não houve nenhum caso de sarampo, afirmou o Ministério da Saúde Pública. Mas em 9 de março, o país foi alertado para a possibilidade de enfrentar um surto de sarampo, difteria e febre amarela. A causa, os fluxos migratórios que o Equador recebe. O anúncio foi feito pela ministra Verônica Espinosa e Gina Tambini, representante da OPAS. E vacinar 1 milhão de crianças de 1 ano de idade até meninos de 15. Aqui diz a matéria assim, ontem, menos de um mês após esse alerta, ambas as autoridades confirmaram o primeiro caso importado de sarampo. A vítima é um menino de 5 anos da Venezuela e ela entrou na Ponte Rumicana na terça-feira, dia 27 de março. Mais tarde, ele e sua família se estabeleceram em um bairro no sul de Quito. Eu quero que vocês entendam que as crianças no Equador foram imunizadas. E por que que os mortos estão sendo empilhados lá no Equador? Porque são corpos de pessoas que não foram imunizadas pelo sarampo. Vocês estão me entendendo bem? E agora, com o surto do coronavírus, tá? Com o surto do Covid-19, o que que aconteceu? Essas cidades sofreram com essas mortes. Se tivesse sido feito uma vacinação em massa do primeiro ano até os 60, 65 anos, não teríamos morte nenhuma no país. Isso significa que foi um descaso do Equador. Aí o Equador agora o que está acontecendo? Olha as matérias que você vai ler. Coronavírus, Equador demora 4 dias para recolher os corpos. Isto é, BBC, coronavírus do Equador. Embalamos os corpos da minha irmã e do meu cunhado em sacos plásticos dentro de casa. Tá aqui, ó. Coronavírus, cidade do Equador enfrenta colapso no sistema funerário. Coronavírus, Equador demora 4 dias. Quer dizer, os corpos estão lá sendo embalados. Nós sabemos aqui que existe muita fake news a favor de que se derrube governos por aí para se implantar uma politicagem barata. Nós sabemos e já vimos aí, que eu já delatei aqui no canal, tá? Que muitas pessoas estão usando o coronavírus como palanque político para poder se eleger a um cargo político nas próximas eleições. Como acontece no Brasil, isso acontece em toda parte do mundo. É claro que muitos corpos desse lá do Equador, assim como na Itália, muitas mortes foram jogadas na conta do coronavírus.
Nós sabemos disso, mas não podemos negar que o coronavírus ele baixa a imunidade, sim. E uma pessoa que tem diabetes descompassada, tem pressão alta já desregulada, o cara tá com o colesterol lá nas nuvens, o cara só precisa de um espirro ou de um tropeço e quebrar uma unha para o cara morrer. E aí vem um vírus que não tem um grau de letalidade, de letacidade muito grande, o que acontece? Ele acaba de baixar o restinho da imunidade que aquela pessoa tem.